Shalom, meus amigos do YouTube, meu nome é Cristiano. Hoje mais um estudo da semana, mais uma porção semanal. Peço a vocês que venham assistir até o final, venham ficar até o final para compreender a mensagem de Deus, a representação de Deus nessa palavra, nesse estudo. Então que você possa ficar até o final para acompanhar, para entender a mensagem de Deus na sua vida. Então que você também venha se inscrever no canal, onde eu estou com um propósito de oração, 3 vezes ao dia de oração, um propósito abençoado. Pessoas que estão voltando, se voltando para Deus, pessoas que estão se reencontrando com Deus, Então eu tenho feito isso com muito amor, com muita alegria no meu coração. E eu peço a vocês aí, que venham se inscrever também, venham participar desse propósito de oração, que é para abençoar a sua vida. Seja em qualquer área, talvez você precise de uma bênção aí no seu casamento, na sua vida sentimental, uma bênção financeira aí, você vem buscando a Deus, Talvez você tenha buscado uma bênção financeira na sua vida. Então se inscreva no canal, De repente você tem buscado a restauração da saúde. Você quer restaurar a sua saúde, Então se inscreva também para participar. Um parente, você sabe de alguém que precisa, que está precisando de oração, que precisa ali de uma resposta de Deus. Eu peço a todos vocês, que venham compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Pessoas que estão precisando de ouvir a voz de Deus. E eu peço a todos vocês, que venham acompanhar no YouTube aí o canal Congregação Israelita Beit Shalom, Rabino Yosef Baruch, Ministério Ensinando de Sião. São canais abençoados aí no YouTube, você possa pesquisar. E nessa porção da semana a gente vai estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 37, no livro de Gênesis, e o verso 1. Para a gente começar aqui a parashá, a porção da semana. É importante que vocês venham ter atenção, que vocês venham focar, para que vocês venham ser todos abençoados em nome de Jesus. Então a gente vai começar a ler capítulo 37 e o verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então aqui o texto quer dizer que chega um momento que ali seus pais, os patriarcas, peregrinaram ali na terra de Canaã, e peregrinaram ali nas nações ali, e chega um momento que Jacó também peregrinou, e ele vai ali até Betel, depois que ele volta ali da casa de seu sogro Labão, que depois que ele passa ali uma situação com ele, aí Deus manda ele a Betel, e de Betel Jacó começa ali a sua jornada, ele passa a ter mais comunhão com Deus, depois que ele cumpre ali os seus propósitos ali, em Betel ali, que Deus fala com ele. Então Jacó ele passa a ter mais tempo ali com a família. Então chega um momento que Jacó vai parar de peregrinar, E é nesse momento aqui que o texto quer dizer, que a palavra do Eterno quer dizer para todos nós. Por isso que tem aqui esse título aqui, do primeiro versículo aqui do capítulo 37, querendo mostrar para nós que ele parou ali de peregrinar, Ele já não ficou mais de um canto para o outro, ele ficou quieto num canto e passou a dar mais atenção para a família ali nesse momento. E continuando no verso 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Então aqui o texto quer dizer que José tinha 17 anos, E a palavra do Eterno quer deixar bem clara que nesse começo aqui, nesse momento aqui, já quer falar mais sobre José, do tanto que ali detalha ali, detalhadamente ali sobre a característica de José, como que José era, a idade de José, que ele tinha 17 anos. Então aqui a palavra do Eterno, a Bíblia quer dizer que quer deixar claro isso para todos nós, ali sobre como que José era nesse momento, que Jacó para de peregrinar, esse momento que Jacó ali, ele fica quieto num canto ali, e começa a dar mais atenção para os filhos ali. E o texto continua dizendo que José era mais próximo do seu pai, trazia ali relatos dos seus irmãos. José ele tinha mais ali um vínculo ali com seu pai, ele tinha mais tempo ali de estar com seu pai. Talvez seja pelo fato que seus irmãos eram mais velhos do que ele, trabalhando nos campos, no dia a dia ali. José ficava mais tempo ali com seu pai. E o texto vai deixar bem claro,
que Jacó tinha uma certa preferência ali por José, justamente pelo fato que ele era primogênito ali da sua esposa, né, da Raquel, da quem Jacó amava, né? Por ser o primogênito dele ali, da pessoa que ele amava, né, de Raquel. Então Jacó tinha essa certa preferência ali através de José. Não que Jacó não tinha outros filhos, outros primogênitos, né? Porque Jacó tinha outras esposas, né? Tinha Léia, tinha os filhos, os primogênitos das servas, e por aí vai. Mas a Bíblia, o texto quer dizer, deixar claro aqui, né, que quer falar de José, né? Deixa bem aqui específico aqui, até porque José vai ser um grande personagem. Então a palavra do Eterno vai esclarecendo para nós aqui desde o início, né? O que ela quer dizer, o que a palavra quer dizer, quer mostrar para nós, né? Aqui desde o início aqui está deixando bem claro para todos nós aqui como que vai ser, né? Ali o proceder, o desenrolar aqui do texto. Então, continuando no verso 3, né? Para dar sequência. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então veja que aqui já começa aqui já uma certa perseguição, né, entre aspas aqui. Porque Jacó era preferido, o seu filho preferido ali, tinha certa mais vínculo ali com José, e seus irmãos iam observando isso, né? Até um ponto de eles começar a querer odiar José, né? Chega um ponto ali, através dessa aproximação de José com seu pai Jacó, por ser muito próximo ali um do outro, e Jacó ainda faz aqui essa túnica. O texto vai dizer que é de várias cores, né? Jacó faz essa túnica e dá ali para José. Então seus irmãos passam a odiar ali ainda mais, né? Começam a odiar José ali, né? E a situação vai ficando meio que desconfortável ali, né? Dos seus irmãos na vida de José ali nesse momento. E aqui também o texto quer mostrar para todos nós que isso acontece muito assim entre famílias, né? Irmãos, famílias grandes, né? Tem momento ali que relacionamentos interpessoais e pessoal também, tem certos momentos da vida ali que as coisas vão se estreitando, vão se tendo ali alguns problemas entre as famílias, vão tendo ali certos ciúmes, talvez pelo um filho ter mais aproximação com o pai ou com a mãe, por aí vai, e vai tendo aquelas divergências. Então veja que o estudo da semana já começa a trazer para nós um certo caminho a ser trilhado, né? Uma certa representação, na verdade. Veja que esse estudo da semana quer mostrar para nós como que a gente tem que proceder, né? No sentido aqui físico do mundo, como que a gente tem que caminhar nesse mundo físico, né? Com as nossas famílias, nossos filhos, né? Os irmãos, e por aí vai, né? Toda a sociedade, os relacionamentos pessoais, os relacionamentos interpessoais. Então aqui vai dando para nós um caminho, né? Um objetivo aqui. E aqui também a importância, né, dos pais, né, das famílias, e principalmente dos pais, né, a importância de zelar pelos filhos ali, né, pela boa vivência ali dos filhos ali, dos irmãos um com o outro, para não demonstrar muito isso, né, que geralmente pode ser que um pai ali ele tem mais vínculo com o filho, e é normal que isso aconteça, né, mas não deixar muito demonstrar isso, porque isso gera um certo ciúme, né, aqui como foi na vida aqui de José aqui. Seus irmãos sentiram ciúme dele ali e começou a odiar José, né, pelo fato que seu pai ali era muito próximo dele, e foi criando aquela situação desagradável ali. Então isso traz pra gente a importância da gente cuidar da nossa família, ter um bom cuidado, né, não deixar ali se levar, né, deixar ali demonstrar muito um carinho, um certo zelo por um filho, e de esquecer dos outros. Vamos seguir com o verso 5. E teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Veja que as coisas foi só se agravando, né? Cada vez mais ali os seus irmãos odiavam José ali. Verso 6. E disse-lhes: ouve, peço-vos,
este sonho que tenho sonhado. Ou seja, José queria contar para eles ali o sonho, né? Pediu para eles ouvir ali o sonho que José sonhou. E começa a falar, né? E vamos continuar no verso 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Esses molhos é aqueles molhos ali que quando está colhendo ali o trigo, aí faz ali aqueles molhos ali, aqueles feixes. E eis que o meu molho, se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ou seja, ao feixe dele ali, né? Então José começa a contar para eles ali o sonho ali. E agora o verso 8, né? Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Fez uma pergunta, né? Tu terás domínio sobre nós? Outra pergunta. Porém, isso ainda mais o odiava, por seus sonhos e por suas palavras. Então veja que momento, né, que os seus irmãos, cada vez que José ali contava ali para eles ali um sonho ali, né? Principalmente agora nesse primeiro momento que José conta ali o sonho ali para seus irmãos, né, desse primeiro sonho. Seus irmãos já tinham ali um certo ciúme de José com seu pai, porém quando José começa a contar o seu sonho, e depois vai ter mais sonhos, seus irmãos começam a odiar José, né? Começa ali, ainda mais, cada vez mais ficar ali, é como se eles recebessem como uma afronta, né? O sonho de José, né? O seu objetivo, o seu propósito ali. José era uma pessoa que, como o texto vai dizer, era uma pessoa sonhador. José era muito sonhador, uma pessoa que, a exemplo do seu pai, né? Como Jacó sonhou com a escada que ia até o topo do céu. Então José tinha essa essência nele ali, habitava em José ali essa essência, né? Essa coisa boa espiritual que José tinha ali. Então aqui nós vemos que as pessoas querem ver você do jeito que você está. A partir do momento que você começa a crescer, tanto espiritual como materialmente falando, né? No sentido material. E no sentido espiritual, né? Como o texto está dizendo aqui, deixando bem claro. Porque quando você está do jeito que você está, você não incomoda as pessoas, mas a partir do momento que você tem um sonho, você começa a sonhar, né? No sentido espiritual, como eu falo, você começa a andar nos caminhos do eterno, você começa a ser uma pessoa obediente a Deus, né? Logo a pessoa é criticada, né, pela sociedade, muitas das vezes pela própria família, né? Olá, a pessoa outro dia estava fazendo isso, estava fazendo aquilo e agora está ali e tal. A sociedade, ela prefere criticar. Em muitos casos, né? Em muitos casos não, mas na maioria dos casos sim. E como eu falei, até dentro de casa mesmo, assim como foi aqui na vida de José, né? Seus irmãos aqui o odiando e começando ali aquela perseguição. Então veja que ali, né, cada sentido aqui da palavra do Eterno, Deus quer mostrar para nós aqui que tem muita representação no estudo da palavra do Eterno e a importância, né, de nós cada semana estudar a palavra do Eterno, aprender mais, porque como eu sempre falo, vai dando uma direção para nós caminhar, vai dando um sentido, né? E quando você assiste até o final, né, você vai compreender e você vai ver que Deus está falando com você. E no sentido material, quando a gente fala, né, ali, quando você fala ali para amigos, né, entre aspas, porque amigos são poucos, mas quando você começa a falar ali, começa a citar ali sua vida ali para as pessoas, o que você quer fazer, qual o seu projeto, qual o seu objetivo. Então nesse momento você começa ali a falar demais, né, conversar demais, coisas que talvez as pessoas não vão gostar, né, que a verdade é essa. Então a importância, né, de quando você vai fazer uma coisa, talvez você quer comprar sua casa, quer comprar seu carro, né, quer viajar, quer abrir uma empresa, quer abrir seu próprio negócio. Talvez você almeja, né, ali um casamento abençoado, um relacionamento abençoado na sua vida. E hoje as pessoas fazem diferente. Tudo que a pessoa quer fazer na vida hoje em dia, através ali da rede social, as pessoas, é um livro aberto. Todo mundo tem que saber, né? Muitas das vezes todo mundo tem que saber do que você vai fazer. Você posta ali nas redes sociais o seu dia a dia, né? Os seus projetos, os seus sonhos.
Então a importância, né, de você valorizar mais, né, e vigiar o que você quer falar aí no dia a dia, né, com os amigos, entre aspas, porque amizades verdadeiras são poucas, né? É preciso saber ali filtrar ali as amizades, as pessoas que você conversa, porque muitas das vezes o que você fala, as pessoas vão te invejar, as pessoas vão se sentir diminuídas, né? É como se fosse ali uma afronta, né? O seu sonho, o seu propósito de vida, é como se fosse uma afronta para a pessoa. A pessoa não está na mesma visão, né? Não está na mesma visão espiritual que você está. E aquilo ali a pessoa vai ficar, em vez de ficar feliz junto com você, a pessoa vai se sentir ali diminuída. Então veja que a importância, né, de você ter um cuidado. Vai fazer um negócio, vai comprar ali adquirir, né, um bem, vai comprar um carro, vai abrir seu negócio, sua própria empresa. Vigia no que você fala, porque muitas das vezes é muito importante você vigiar e você entender, né, que isso não é bom para a sua vida. É como eu falei, tem pessoas que a vida dela é um livro aberto. Tudo que a pessoa vai fazer, né, se vai uma viagem, a pessoa posta. Se a pessoa vai ali comprar, né, um bem ali, vai adquirir um bem, a pessoa está ali falando para todo mundo e a pessoa começa a espalhar para todo mundo. Então vai comprar qualquer coisa na sua vida, vai fazer qualquer coisa na sua vida, um sonho, um projeto, você fica calado, né? Você não fica ali comentando com muitas pessoas, né? Porque isso atrai muito ciúme, né? E atrai muita inveja na vida da pessoa, e é uma coisa muito séria, né? Então você diminui ali, né, danos ali para a sua vida, no sentido espiritual, né? E aqui, dando continuidade aqui no verso 9, a gente vai ler até o verso 11 agora. O verso 9. E teve José outro sonho. Então veja que o homem era sonhador. E o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Verso 10 agora, né? E contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti e em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então aqui o texto deixa claro, né, que José era uma pessoa sonhador. Eu imagino ali José sonhando ali de noite, ali, seu sonho, e já ali se apressando ali para ir para a mesa ali para o café da manhã, né, onde está ali toda a família reunida ali. E aí ele mal sabia né, que os irmãos nunca gostou ali do seu sonho, né, a verdade é essa. Mas ele eu imagino José todo entusiasmado, né, para contar o seu sonho ali de manhã, ali no período da manhã, né, como eu falo aqui no café da manhã. Então eu imagino a felicidade dele, mas não é a felicidade ali dos seus irmãos, né, porque talvez o seu sonho não é a alegria das pessoas, né. O seu sonho é a sua alegria, é seu propósito, seu objetivo, mas para muitos vai ser tristeza. Então eu imagino nessa cena José querendo contar o seu sonho ali no café da manhã, seu pai Jacó, sua mãe, seus irmãos ali. E como o texto vai dizer, Jacó fica meio que assustado ali, né? Que sonho é esse, menino? Que, né, eu e sua mãe, seus irmãos, a gente vai prostrar diante de ti, a gente vai, né, meio que servir a ti ali. Então José teve esse sonho abençoado mesmo, de verdade, porque ele é como se ele estivesse vendo ali no futuro, como que ia ser o futuro dele ali, né? E seus irmãos aqui, como o texto vai dizer, o invejava cada vez mais. Então veja que a sua alegria, né, o seu sonho, o seu objetivo, para muitos é tristeza, né? Para muitos é sentimento de inveja, sentimento de rancor, né? A pessoa não quer aceitar. É como eu sempre falo, a pessoa quer te ver no mesmo patamar que ela, mas a partir do momento que você começa a crescer, né, aí isso gera raiva, gera ciúme, né? E como o texto vai dizer no verso 11, Jacó ele guardou para si ali, porque vai ter um momento, até aqui Jacó tinha a essência ali, ainda estava ali, né, com aquele sentimento ali de profecia, e Jacó ele sabia ali da experiência com Deus ali, porque vai ter um momento, que o texto vai dizer mais na frente, que Jacó ele vai
ele vai se abalar. Um pouco mais na frente aqui, né, vai ter um momento que Jacó ele perde essa essência, devido ao grau, né, da situação, né, que Jacó passa ali na vida ali. E muitas das vezes, até na nossa vida, né, nos dias de hoje, ali, a gente traz para a vida da gente, a palavra ela tem a representação na nossa vida. Então, o zelo, né, o importante, né, você ter aquele cuidado de não deixar se abalar ao ponto de, né, você tem que estar sempre ali dosando ali a sua vida ali, mas no sentido de não deixar perder essa essência. Não que Jacó perdeu de vez, e não é isso. Porque Jacó foi uma pessoa muito abençoada, o patriarca. Mas por que o texto vai dizendo isso, né? Justamente para nós aprender. O Eterno Deus, ele quer que a gente venha aprender com a sua palavra, né? Cada palavra que o Eterno, que a gente lê aqui na palavra do Eterno, na Bíblia, cada versículo bíblico, cada palavra, traz ali uma sinalização, uma representação para a nossa vida. Então chega um momento que seu pai envia José, né, até o campo ali, para que José sempre observava seus irmãos, como o texto fala aqui, né, no texto anterior aqui. Chega um momento que Jacó envia ali José para observar seus irmãos ali no campo, ali, para ver como que eles estão, se estão ali apacentando as ovelhas, né, como que estão ali os rebanhos, né. Seu pai pede para José, né, fazer olhar, observar como que estavam ali seus irmãos. Quando José vai chegando, eles avistam José, e de longe mesmo começa a zombar de José ali, né? Eis ali, vem aquele sonhador, né? E começa a planejar ali matar José, porque o ódio ali que eles tinham ali de José era muito grande, ao ponto de fazer uma coisa, tal coisa, né? Uma coisa tremenda dessa com seu irmão. E eles planejavam ali enquanto José vinha chegando. E de fato, quando José chega, eles arrancam ali a túnica de José. Nesse momento aqui eu estou fazendo um resumo, porque para não estender muito aqui a leitura. E José chega ali, eles arrancam a túnica dele, né? Toma a túnica de José, que seu pai tinha dado ali, a túnica de várias cores, né? E chega um ponto que eles começam a tramar, né? O que vai fazer com José ali. Aí eles acabam jogando José ali dentro de um poço, né? O texto vai dizer que era dentro de um poço, que ele joga José dentro de um poço. E como eu falei, como todo poço, que fica parado ali, né? Fica ali muito tempo ali. É notável que, como os nossos sábios de Israel vão dizer, né? Acumula bastante bichos peçonhentos, muitas cobras, né? Escorpiões. E José foi jogado lá no meio dessas serpentes lá, desses escorpiões, né? E eu imagino José ali escutando seus irmãos tramando, né, o que ia fazer com ele ali. E chega um momento que eles... a decisão de matar José não vai agradar a todos eles ali, seus irmãos. E aqui nesse momento passa ali uma caravana ali de ismaelitas. E Judá decide vender seu irmão, né, por 20 moedas de prata. Então Judá decide vender seu irmão José por 20 moedas de prata. Nesse momento, nessa representação, os nossos sábios de Israel vão dizer que aqui é como eu sempre venho falando, a palavra do Eterno, a Bíblia, né, desde Gênesis ali, né, no desenrolar do texto ali de toda a Bíblia ali, né, até o Novo Testamento ali, apontando para Yeshua Jesus, né. Cada ação, cada ato aqui na Bíblia, né, praticado aqui pelos nossos patriarcas e vindo ali desde Adão ali, né, de Adão e Eva ali, cada ato aqui está uma representação apontando para Yeshua Jesus, né? E muitas das vezes não é compreendido assim, né? Então veja que tudo Deus quer mostrar, né? Deus quer mostrar aqui uma representação, assim como também os nossos sábios vão dizer, né? Nessa representação, no momento que Judá, né? Que foi Judá que vendeu ali o seu irmão, que no hebraico é Yehudá, né? No hebraico é Yehudá. Então ali Yehudá vende seu irmão Judá, que no grego é Judas, né? E tem essa representação que eu quero falar. No grego traduzido para o português, né? É Judas. E da mesma forma, Yeshua Jesus, ele foi, né? Ele foi enganado ali pelos seus irmãos que acompanhavam ele ali, né? Que são ali as pessoas da lei e pessoas que se diziam ser da lei e tudo. Então ele foi traído por Judas, né? Que como eu falei, no hebraico é Yehudá, e no grego, né,
traduzido para o português é Judas. Então o mesmo nome ali praticamente, né, que o texto quer dizer, né, que os nossos sábios quer dizer, né. Então é o mesmo nome. Jesus foi vendido ali por 30 moedas de prata, né, e José foi vendido pelo seu irmão Judá por 20 moedas de prata. Nesse momento seus irmãos voltam ali para a casa de seu pai, né, eles rasgam ali a túnica antes ali, rasga toda a túnica de José ali, né, que seu pai tinha dado para José. Eles mancham a túnica ali com sangue de ovelha, né, o animal ali, eles abatem ali, mancham ali a túnica ali com sangue do animal, né, da ovelha. E leva até seu pai entrega ali para seu pai, né, e fala que encontrou ali no deserto. Claro que foi uma construção que eles fizeram, né, e claro que José não teria sido morto ali, foi essa construção que eles fez. E você imagina só, né, o pai recebeu a notícia que seu filho foi morto, né, seu filho que amava, né, um filho abençoado. Eu fico imaginando como foi difícil ali para Jacó, né, do tanto que o texto vai dizer que nesse momento Jacó imagina ali, né, então meu filho realmente uma fera, né, um animal pegou ele e o despedaçou e matou meu filho, né. Então é um momento que Jacó ele se abala profundamente, esse momento. É nesse momento que Jacó ele perde ali a sua essência, a sua capacidade ali, níveis de profecias, né, ali aquela essência que Jacó tinha ali. Porque foi muito doloroso para ele, né, receber essa notícia que seu filho teria sido morto e devorado pelo animal, né, por uma fera no deserto. Então aquilo ali abalou profundamente ali Jacó. E Jacó, ele, né, o texto vai dizer, os nossos sábios de Israel vão dizer que ele, nesse momento, como eu havia falado antes, Jacó começa a perder, né, aquela essência, aquele nível, né, de profecia, aquela essência que Jacó tinha na vida dele. Não que Jacó perde essa essência por ter pecado, não foi isso. Justamente pelo fato que aquilo ali abalou muito a morte do seu filho, né, de ele ter recebido ali aquela notícia ali. E ele ficou imaginando como seu filho teria sido morto ali, né, devorado por uma fera ali, como foi construído pelos seus irmãos. Então abalou profundamente a vida de Jacó, como se fosse uma morte espiritual, né. Ele abalou profundamente ali a sua alma ali e ficou bastante triste, seu pai Jacó. Então nesse momento, a palavra do Eterno, né, a Bíblia vai dizer e vai deixar claro para nós que para um pouco de falar aqui sobre José e começa a falar sobre Judá. Por quê? Porque tudo, como eu sempre falo, tudo na palavra do Eterno tem uma sinalização. O Eterno Deus, ele quer mostrar para nós algo, né? Ele quer mostrar um sentido espiritual para nós. Então que a gente possa dar ouvidos, né? Toda vez que você lê uma palavra do Eterno, toda vez que você lê um versículo bíblico, né, você crê que ali tem um sentido, tem um significado, né? Deus quer sinalizar algo espiritual. Então aqui nesse momento para de falar sobre José e começa a falar sobre Judá, né? Seu irmão ali, irmão de José. E o texto vai dizer que Judá se casa, ele arruma ali uma mulher, né? Ele procura uma mulher ali, ele se casa. Judá vai ter 3 filhos, e o primogênito, né, ali o texto vai dizer que ele se casou com a mulher, né? Seu pai ali arruma ali uma esposa ali para seu filho. Ele se casou com a mulher, só que porém ele era mau aos olhos do Eterno, né, aos olhos do Senhor, porque ele praticava abominação, né, coisas que desagradavam a Deus. Então o próprio Deus o matou. Então após a morte do seu filho, seu primogênito, Judá conversa ali com seu filho ali, que tinha mais idade, mais próxima do seu irmão, que é Onã, o nome dele, e fala para Onã, né, tomar ali a sua cunhada ali, que era viúva, que era a esposa ali de seu irmão, que naquela época existia esse costume, né, de se casar ali, né, quando morria ali um irmão, e o outro que tivesse a idade ali mais próxima se casaria, né, e tomava ali como mulher aquela pessoa. E o nome dessa mulher era Tamar. E para dar continuidade ali, né, a suscitar ali a descendência ali do seu irmão. Então Judá conversa ali com Onã, porém ele, ao casar com aquela mulher ali, tomar aquela mulher ali,
ele não deixa a sua semente ali germinar, né? Ele deixa ali na terra, né? O texto vai dizer que ele não deixa ali sua esposa conceber, né? Engravidar. Os momentos íntimos ali, né? Que o casal, como todo casal tem, então ele não deixava ali, né? A semente ali, a sua esposa conceber, né? Engravidar naquele momento. Ele deixava no chão. E isso era mal aos olhos de Deus. Então o próprio Deus o matou. Então aqui já começou um problema, né? Que até porque Judá, a descendência dele ali, não ia proliferar, né? Não ia se expandir. Porque seus filhos estavam morrendo e a própria Tamar, ela começou a ficar preocupada, porque até o outro filho de Judá era bem mais novo, né? Era um garoto. E ela começou a ficar preocupada, né? Que até esse garoto crescer ia demorar muito tempo, e ela começa a se preocupar. Judá, porém, ele não dá muito assunto. Então chega um momento que Tamar, ela prepara uma situação, né? Que no compreendimento moral e ético é fora do padrão, mas porém é entendido como justiça, né? Esse ato dela, porém, foi entendido lá na frente como uma justiça, né? Que ela prepara ali, né? Ela sabe que Judá vai passar num caminho ali, e devido a tudo isso, ela queria ali a descendência ali, ela queria seus filhos ali, e suscitar ali a descendência ali, né? Então ela planeja ali nesse lugar que Judá ia passar. Ela sabia onde era, ela se cobre ali com pano e ela se prepara ali, né? Tira as roupas ali de viúva, porque tem um costume, né, de vestir as roupas ali de viuvez. Então ela se prepara ali, cobre ali seu rosto ali com pano, vai nesse lugar que Judá ia passar lá, ia passar a noite. E nesse momento ali, Judá, ele vê essa mulher e não sabia que era sua nora, é claro, né? Ele não sabia, Judá não sabia. Pede ali para se deitar com ela, ela fala que tem um preço ali, né? Eles combinam ali e tudo. Porém, na hora ele não tem como pagar. E como ela já tinha bolado essa ideia, como eu falei, né? Ela pede ali o seu cajado, o seu cordão, né? E o seu anel ali. E pede como um penhor, para penhorar ali, né? Para quando ele enviasse ali, que Judá falou que ia enviar para ela um cabrito. Que no momento, como eu falei, não tinha como pagar ali. E eles se combinam, né? É acordado desse jeito, né? Judá faz dessa forma. E Judá se deita com ela, passa a noite ali. E o texto vai dizer que ela vai conceber, nessa noite ela vai engravidar, né? E o desenrolar do texto vai mostrar para nós claramente que ela vai engravidar e Tamar vai ser acusada ali de adultério, até porque a barriga foi crescendo, né? O texto vai dizer que a barriga dela foi crescendo ali e não tinha como esconder, né? Então ela foi acusada de adultério, porque como eu falei, né, por causa da lei que tinha que ser ali, né, o próximo ali a tomar ela como esposa, tinha que ser o seu cunhado, né? Nesse caso os dois já teriam morrido. Como eu falei, né, os filhos de Judá já estavam se acabando praticamente. Ela ficou preocupada, né? Bolou todo esse plano e deu certo, ela acabou engravidando ali de Judá, né, para dar sequência à descendência. Porém, era considerado como adultério, porque tinha que ser dessa forma, assim como eu falei, né? Só que ela teve esse plano, essa ideia. E o desenrolar do texto vai mostrar que no momento que está ali prestes a ser executada, né, começar ali a execução dela ali, de fazer sua execução, o texto vai dizer que ela mostra ali o cajado, né, ali os objetos que estavam ali, fala que o filho que ela está esperando, né, é do dono daquele cajado e daqueles objetos. E ela sabe que é Judá, né? Então ali nesse momento, Judá reconhece ali que ela não tem culpa de nada, né? Judá, ele passa até a entender, ele compreende, né, que aquele ato dela ali está salvando a sua própria descendência, né? Está salvando ali a sua própria descendência, porque, como eu falei aqui, né, os filhos de Judá estavam morrendo e não teria como ter uma descendência, né? Então ali ela teve essa ideia, e o texto mais uma vez vai dizer, né, apontando para Yeshua Jesus, né, que depois ali que ela chega um momento ali de conceber, né, dar à luz ali a criança, o texto vai dizer que no momento ali de ela dar à luz ali, e era gêmeos, o texto vai deixar claro que era gêmeos, essas crianças,
Um bebê coloca a mãozinha para fora ali, no momento ali de dar a luz ali. Porém, aí chega uma pessoa, né, alguém chega no momento e marra uma fita de escarlate, né, uma fita vermelha. Marra ali no bracinho ali do bebê ali, no pulso. No momento que marra ali aquela fitinha vermelha ali, ele recolhe sua mãozinha, né, para dentro da barriga da mãe ali. E o outro bebê vai nascer primeiro. Ou seja, esse bebê que foi amarrado ali a fitinha ali, né, ele não nasceu ali ele não veio primeiro, né? Então o outro bebê, que não teria sido amarrado ali a fitinha, ele nasce primeiro, é dado para eles ali o nome ali, né? Aí após veio o outro, que estava com a fitinha. E veja que é uma representação, né, nas duas vindas de Yeshua Jesus, a verdade é essa. É como os nossos sábios de Israel vão dizer, né, que representa ali as duas vindas ali da vinda de Jesus, de Yeshua Jesus. Né? A primeira vinda, né, que ele vem nesse mundo e sofre, né, derrama seu sangue, né, por todos nós, ali entrega sua vida ali no madeiro ali por todos nós, né. Então tem essa representação e a segunda vinda de Yeshua Jesus. Então o texto aponta, né, para Yeshua Jesus também aqui na palavra do Eterno. Então veja a importância do Eterno Deus de querer mostrar isso para nós, né, através do estudo da semana, através da paraxá, da Bíblia, né, do texto aqui. Essa sinalização, essa representação, assim como os nossos sábios de Israel vão dizer, né. E voltando para a história de José, ele é vendido ali, é levado até o Egito. Lá no Egito, Potifar, que era o oficial de Faraó, né? Potifar, o oficial de Faraó, compra José ali. José passa a conviver ali na casa de Potifar, né? O texto vai dizer que Deus era com José ali, a boa mão de Deus era com José. O texto vai dizer também que Potifar ele acaba prosperando muito com a chegada de José ali na sua casa ali. E chega um ponto que José ele começa a ser ali um administrador da casa de Potifar ali, né, uma espécie de um mordomo administrador ali da casa de Potifar. Até porque Potifar gostava muito dele, né? E o texto vai dizer que a mulher de Potifar, ela tinha ali uma maldade ali com José, né? A esposa de Potifar, né, que não era para ser assim, mas ele se deitava ali com José ali. E José, o texto vai dizer que era uma pessoa muito obediente a Deus. Ele não se deixava levar. José ele tinha uma obediência a Deus tremenda, né? E os nossos sábios de Israel vão dizer que José era um ser humano incrível. É um homem muito bonito, né? Uma pessoa de boa aparência, boa estatura, né? Um físico, né, perfeito ali, uma aparência tremenda. E os nossos sábios vão dizer mais ainda, né, que quando José estava ali na casa ali de Potifar, ele era uma espécie ali de um administrador. José chegava na cozinha, né, estavam ali as mulheres ali, as servas ali, na cozinha. Então quando José apontava ali na cozinha ali, elas via José, aquele homem ali, né, uma pessoa muito bonita, chamava muita atenção, né, José era um homem muito bonito. E os nossos sábios de Israel vão dizer que elas se cortavam, né, ali, preparando ali os alimentos ali, elas ficavam impactadas ali, né. O tanto que José chamava a atenção. E José deixa claro para nós uma lição, né, para todos nós. Porque nos momentos que a carne ela quer desejar algo, né, a carne quer falar mais alto, né, na vida da pessoa, né, na vida de todos nós, José deixa uma lição boa aqui para todos nós, né, como eu sempre venho falando. Que no momento ali que a carne ela quer ali te dominar, ela quer, né, ultrapassar ali a sua fidelidade com Deus ali, né? Então, antes de você pecar, né, você faz como José. José ele correu. O texto vai dizer que José saiu correndo, ao ponto da mulher ali ficar com suas roupas ali na mão ali, né? Ali o texto vai dizer que a mulher de Potifar ela fica ali com as roupas na mão ali de José. E essa lição é muito bem compreendida, porque com a carne, com o desejo da carne, não se pode brincar, né? Eu vou resistir, eu resisto, eu consigo. Normal, a pessoa consegue, mas em muitos casos a pessoa não consegue, né? E aí se deixa levar e acaba perdendo sua comunhão com Deus,
no tocante que a fidelidade, a comunhão com Deus, o respeito para com o seu próximo, né? E para com as pessoas. Porque José imaginava: como que eu vou pecar contra Deus, né? E contra o meu Senhor? José imaginava isso. Como que eu vou fazer isso, né, com o meu senhor Potifar, né, que era o chefe dele ali? Então ele tinha esse temor, José tinha essa fidelidade que não abalava, ele não se vendia. A verdade é essa, né? José, ele não se vendia. Ele não queria perder por nada ali a comunhão com Deus, ele não queria se deixar levar pelo momento de prazer. Muitas das vezes, entre as pessoas, né, no dia a dia, muitas das vezes trazendo isso para a realidade. Por momento de prazer, a pessoa se deixa levar ali e acaba, né, ali uma falta de respeito, ali acaba ali a infidelidade, né? Ela tira ali a sua comunhão com Deus. A pessoa, ela, só Deus na causa, sabe? O texto vai dizer que é só Deus para restaurar a pessoa. Então veja que em momento de prazer você tem que olhar com mais atenção, você tem que ver o que é certo, o que não é certo, o que é o correto diante de Deus e diante dos homens. E é necessário fazer uma breve recordação, né? O quanto foi difícil ali na vida de José, né? Odiado por seus irmãos, né? E ao mesmo tempo foi humilhado ali por seus irmãos, foi jogado ali dentro de um poço, né? Queria matar José, né? Seus irmãos, por pouco ali, ele não foi morto ali por seus irmãos, né? Foi humilhado, foi de todo tipo de humilhação, né? José passou ali com seus irmãos, foi vendido como escravo, né? Chega ali numa terra, né, na verdade, que José não tinha costume ali de estar, né? E a terra que ele convivia era a terra ali da sua família. José passou a viver nessa terra ali, passando por essas coisas, parecia que uma coisa ia pior do que a outra na vida dele, né? Então, nesse momento, parecia que José, ele tinha ali uma coisa com ele, acontecendo uma coisa com ele que não ia parar, né? E mesmo assim, por que eu falo isso? Porque mesmo assim José, ele permanecia ali obediente a Deus. Ele não mudava seu foco, ele não mudava a sua forma de pensar, a sua forma de ver Deus, né? Mesmo assim José, ele não mudou ali o seu objetivo, o seu propósito de vida, né? Ele passando por tudo isso numa terra que ele não conhecia, não tinha costume, né? José sendo ali longe da sua família, né? Muitas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, a saudade ali do seu pai, né? Da sua família ali, e passando por tanta coisa, e para acabar de completar, essa mulher ali o tempo todo ali, né, os nossos sábios vão dizer que ela ficava o tempo todo ali, e foi bastante tempo, né, ali querendo se deitar com José, e José tendo que suportar tudo isso. E José, como uma pessoa obediente, ele suportou, ao ponto que quando o desejo ali queria falar mais alto, né, as coisas ali queria passar do ponto ali, José corre. Porque o seu objetivo, né, o objetivo de José era mais alto. Falava mais alto ali o propósito de vida de José. Ao ponto que a mulher ali de Potifar fica com as roupas dele ali na mão ali. E ela acusa, né, por não ter êxito na sua oportunidade ali, ela não teve êxito, né, ela não se deitou, é claro que ela não se deitou com José. Ele saiu correndo. E ela acusa ele ali de tentar ali se deitar com ela, né, de tentar ali fazer um ato ali com ela, ali, uma maldade com ela. Ela acusa, é claro, porque quem estava ali fazendo isso aí, tudo isso era ela, né? E José, coitado, ele vai parar na prisão, né? Ele vai direto ali para o calabouço, ali, lá para a prisão. Mas a boa mão de Deus estava ali com José também, né? O texto vai dizer que a boa mão de Deus estava com José, mesmo lá dentro da prisão, dentro do calabouço. Ao ponto que ele chega ali na prisão, ali no calabouço, o carcereiro vai ver que José é uma pessoa muito abençoada, tem bastante confiança ali em José, e ao ponto de passar ali o seu cargo ali para José, né, de administrador ali da prisão. Então veja que José era um ser humano abençoado. Em todo lugar que o homem chegava, mesmo as coisas não dando certo como ele, entre aspas, queria, que na verdade tudo é plano de Deus, né? Como você vai ver mais na frente, que tudo é um propósito de Deus. Então não depende das circunstâncias, né, onde você está, né? Qualquer lugar que você estiver, o Eterno está com você. Seja na sua terra, ou que não seja na sua terra, ou que seja longe da sua família, ou que seja perto, né?
ou que seja emprego A, emprego B, situação A e B, e por aí vai. Não importa o local que você está, não importa o grau, o nível de diante da sociedade, né, que você tem, né, o grau ali que você tem ali diante da sociedade. O que importa é que a boa mão de Deus está com você. E você vai vencer, assim como José venceu, você vai vencer também. Porque você confia em Deus. Se você é uma pessoa que confia em Deus e entrega para Deus e não abre mão dos seus princípios e valores, né? Assim como José não abria mão, se você carrega isso com você, você vai ser abençoado. Mesmo você estar passando por um momento agora, embora aparentemente difícil, mas Deus ele vai reverter essa situação na sua vida. O que você tem que fazer é continuar crendo e acreditando em Deus, que a sua vida vai mudar. Então chega um momento que Faraó vai sofrer um atentado, eles descobrem ali um atentado contra a vida ali de Faraó. E nesse momento vai ser preso ali o padeiro, né? O texto vai dizer que foi o padeiro e o copeiro ali de Faraó, né? Ele coloca eles ali na prisão até eles investigar e descobrir ali o ocorrido, né? Como que foi ali. Então eles vão parar direto na prisão ali que José está. Veja o mover de Deus, né? Como que Deus vai movendo ali as peças ali e vai orquestrando tudo isso na nossa vida, né? E o texto vai dizer, né, que os dois ali tiveram sonho ali na mesma noite, né, tanto o padeiro como o copeiro. E José vai interpretar para eles ali o sonho ali, né, de cada um. Porém, o padeiro ele sonha com um cesto ali, né? O padeiro, né, ele sonha ali com um cesto ali cheio de pães, em cima da sua cabeça, né? O cesto ali cheio de pães. Porém, no sonho, as aves do céu vinham e comiam ali os pães ali, né, do cesto que estava ali sobre a cabeça dele. E José interpreta para ele, né, o sonho dele ali. E José fala para ele que em 3 dias ali Faraó vai chamar ele e ele vai morrer, vai ser morto, né, vai ser enforcado. Logo que ele não concorda muito bem ali com a interpretação, né? Ele pode não ter gostado, mas foi a interpretação que José fez e aconteceu dessa forma também. Então veja que José era um ser humano muito abençoado. Porém, logo ele interpreta ali também o sonho ali do copeiro, né, que é o sonho ali da visão ali dos cachos de uva, né? E aí o copeiro espremia ali aquelas uvas e entregava ali nas mãos de Faraó, né, ali o cálice ali. E José vai também, da mesma forma José também interpreta o sonho dele. José fala para ele, né, que ele vai ser restituído ao seu cargo. José fala para ele até o dia ainda, né, que em 3 dias você será restituído ao seu cargo. Porém, acontece dessa forma, é feito o julgamento, descobre que foi o padeiro que foi o culpado, né? Tem muitas explicações para isso, né, que os nossos sábios de Israel vão dizer. Teve um momento ali que, de fato, o padeiro ele queria atentar, né, contra a vida do Faraó. E eles acabaram descobrindo ali. Porém, Faraó restitui o cargo, assim como José interpretou para ele. Faraó restitui o cargo ali do copeiro e o copeiro sai da prisão direto para o seu cargo, né? Porém, nesse momento, quando ali José ali fala para ele ali, né, que ele vai voltar para o seu cargo, voltando aqui um pouco, quando José fala para ele que ele vai voltar e vai ser restituído ali o seu cargo ali, José lembra para ele, né, lembra de mim quando estiver lá perto do Faraó. Ou seja, José pede para ele ali, né, para quando estiver ali entre o Faraó ali. Imagina, né, o copeiro ele está o tempo todo vendo o Faraó ali. José pede para ele isso. E aqui a porção semanal vai terminando, né, vai ter um desenrolar da porção semanal com todos os fatos sobre a trajetória de José, como que vai ser. Na próxima porção semanal, já fica aqui o convite. Eu peço a vocês que venham assistir a próxima porção da semana. Porém, o texto vai dizer, né, a porção da semana, a Paraxá vai terminando. Nesse momento que José pede ali, né, para ele se lembrar, aqui no verso 23 do capítulo 40 de Gênesis, e o versículo 23 vai dizer: o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ou seja, ele meio que ele quis lembrar, porém Deus o fez ele esquecer, né? O próprio Deus fez o copeiro ali esquecer, pelo fato de ele ter pedido ali, né, José pedindo pelo copeiro ali, né, para se lembrar dele, né,
José ter pedido para o copeiro se lembrar dele quando estivesse lá perto do faraó. Então é meio que Deus, ele sente ciúme da gente, né? Quando você é uma pessoa que busca a Deus, você tem se colocado nos caminhos de Deus, né? Você tem procurado andar nos caminhos do Eterno. O Eterno Deus, ele sente ciúme de nós, né? O texto vai dizer bem claro isso, né? E aqui a paraxá da semana vai acabando, né? E vai trazendo para nós uma lição muito abençoada. E essa porção semanal quer mostrar para todos nós que quando Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, né? Quando Deus, você está buscando a Deus, você está aí no propósito com Deus, você está firme aí em suas orações, você tem buscado a Deus, tem clamado. Então, quando você começa a buscar a Deus dessa forma, e você confia ali nos caminhos de Deus, né? Você não abre mão ali que Deus está com você, e que você não se desvia, você se mantém ali no caminho, no propósito, assim como José ali se manteve, né? E vai continuar se mantendo, assim como a outra porção da semana vai dizer, a próxima porção. Então, quando você está nesse objetivo, não importa assim, o seu sonho, o seu projeto de vida, se é pequeno, se é grande, não importa se você não vê, você não encontra meios, né, de conseguir realizar esses sonhos. Veja que o Eterno Deus, ele move até o mundo, as pessoas. O Eterno Deus, ele faz o que tiver de ser feito para abençoar a sua vida. Não importa o que o mundo está acontecendo, as coisas do mundo, não importa o que vem acontecendo entre as pessoas, governo A, governo B, não importa o que está acontecendo no nosso dia a dia, entre a sociedade. Quando Deus, ele quer abençoar a pessoa, não importa nada disso. O Eterno Deus simplesmente, ele move, ele orquestra tudo. Tudo com um objetivo para te abençoar. Então, para Deus não existe momento bom, momento favorável, não existe vento favorável. Para Deus, ele simplesmente Deus faz. E o que Deus quer de você é a sua fé. Que você possa ativar a sua fé através dessa porção da semana. Que você possa crer. Mas é crer não olhando com os olhos carnais, né? Os olhos naturais. Que você venha olhar com os olhos espirituais. Né? A sua maneira de enxergar as coisas, o que Deus quer é o seu objetivo, o seu propósito. Deus quer ver em você esse propósito, né, na sua vida. E também a porção da semana quer mostrar para nós que a palavra do Eterno, como eu falo, né, desde Gênesis, do começo ali da leitura da Bíblia ali, a palavra do Eterno sempre ela está apontando para Yeshua Jesus. Tanto para a primeira vinda do Mestre, né, que ele veio nesse mundo, morreu na cruz, sofreu por todos nós, e tanto como a segunda vinda de Yeshua Jesus, do nosso Mestre Salvador. Então a palavra do Eterno vai mostrando a cada porção da semana, né, a cada leitura ali dos textos ali, dos capítulos, tem uma sinalização, né, para o nosso Mestre Yeshua Jesus Cristo. Eu já vi muitas pessoas falar que mas o Velho Testamento não sei o que e tal, o que importa é o Novo Testamento e por aí vai, né? Já vi muitas pessoas falando isso. Mas veja que a palavra de Deus, ela aponta para Yeshua Jesus. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a própria palavra viva. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a palavra viva, né? A palavra viva está nele, né? Está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os dois se completam ali, né? Então veja que você vai construir uma casa, né? Você não vai começar do telhado para o alicerce. Não tem como você fazer uma casa, né? Começando a construir as paredes sem antes, né? Você construir ali a base, né? Os alicerces ali, né? Você ali se dedicar e construir muito, muito bem feito ali, né? Se você não fizer uma boa base ali, um bom alicerce, né? A sua casa, tudo que você vai fazer ali, né? Por mais bonito que seja ali a sua casa ali, se não tiver uma boa base, uma boa construção, né? Um bom alicerce, na verdade, não vai adiantar de nada. Então que fica aqui essa lição para todos nós, né? Que a palavra do Eterno, ela tem que ser compreendida por um todo. Não existe eu ler só a Bíblia, só um capítulo A, um capítulo B, né? E falar que está tudo certo e não tem nada não, né? E hoje em dia as igrejas focam muito que tudo não tem nada não, né? E como se não bastasse, o sistema religioso já foi tirado isso lá nos nossos antepassados, né?
ali na época do Império Romano ali. Muitas coisas, né? Por que eu sempre falo nesse canal que aqui é com base no contexto judaico? Porque eu procuro o máximo possível ali, né? Eu faço ali algumas pesquisas, né, antes de cada vídeo. Eu faço ali um estudo ali, né? Tento focar em alguns fatos que venham de fato, né? Colocar ali um contexto judaico, que é o contexto original, né? Desde quando Deus fez os céus e a terra. Por isso que Jesus fala lá em João capítulo 4, verso 22, né? Que a salvação vem dos judeus. Porque os judeus, né? Os sábios de Israel, é o povo mais bem preparado do mundo para ensinar as pessoas, né? Veja que é explicado porque eles lêem a porção da semana, né? Durante o ano eles dividem ali em 54 porções da semana, né? Eles fazem ali o estudo da semana e eles fazem isso a vida inteira, anos após ano. Veja o temor, né? A vontade de eles aprender e entender a essência do amor de Deus, da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. Porque você conhece a Deus quando você entende, né? Quando você conhece os caminhos, né, que tem que ser trilhado. Você conhece a Deus a partir do momento que você conhece a história, né? Tem pessoas que não sabem como o mundo foi formado. Então essa é a importância, né, da porção da semana, da paraxá da semana. E esse foi o objetivo que eu tive, né, de abrir esse canal e tentar mostrar no contexto original, né, como que deve ser estudada a palavra de Deus, a palavra do Eterno. E eu tenho mais uma palavra de Deus para a sua vida. Muitas das vezes o momento que você está passando aí, é notório que a gente não compreendemos tudo, né, nesse mundo. Tem situação na nossa vida que você passa no seu dia a dia, eu já passei e passo muitas das vezes, coisas que a gente não compreende, né? Nós temos aquela dificuldade, Deus nos fez dessa forma porque nós somos carne, né? Nós somos pó. Então nós não compreendemos tudo, né? Certas decepções, certas frustrações da vida, né? Então tem momentos que você está aí, né? Talvez você pode estar aí cabisbaixo, você está aí, talvez você possa estar aí, que eu sei que você não está mais, né? Que é através de um estudo abençoado desse, eu creio que você já está com a sua fé avivada. Mas explicando um pouco melhor, a gente não vai compreender tudo, mas essa é a beleza, né? De passar pelos problemas, pelas dificuldades, né? Muitas das vezes, né? Quase sempre, são coisas que cometemos lá no passado e às vezes a gente vem para a nossa vida no momento atual e muitas das vezes a gente não sabe lidar com certas situações. Então o que eu tenho para falar para você é isso, que veja o mover de Deus na sua vida, não desvia o seu foco, não fica cabisbaixo, levanta a sua cabeça, confie em Deus, assim como José confiou. Veja que José passou por tanta coisa ali com seus irmãos ali, né? Humilhação ao ponto de seus irmãos planejar até a morte dele ali, né? De matar ele ali. José foi jogado ali dentro de um poço, cheio de cobras, cheio de serpente, né? Ao ponto ali de ser morto dentro daquele poço também. Deus tirou, né? A boa mão de Deus estava com ele, tirou ele daquele poço ali, foi para o Egito, né? Numa terra que ele não conhecia. José, ele passou todo tipo de humilhação, né? Foi ali perseguido por aquela mulher ali, o tempo todo ali, né? Querendo que ele... Porque o objetivo dessa mulher de Potifar, ela via que podia desviar José do seu foco ali, mas ele permaneceu. Então mesmo passando por tanta coisa, né? Cada vez uma coisa piorando ali, outra dali, mas ele sabia que Deus, ele tinha um propósito ali, assim como tem um propósito na sua vida. Então creia e confia que Deus vai te abençoar grandemente. E eu peço a todos vocês, né, que venham se inscrever no canal, participe desse propósito de oração, 3 vezes ao dia de oração, um propósito abençoado para abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, com seus amigos. Você compartilha um vídeo, você está tornando esse mundo um lugar melhor. Você está plantando o amor, né, no coração das pessoas ali. Talvez você trabalhe, você não tem tempo ali de evangelizar, você não, né, é corrido para você. Mas aqui é uma oportunidade, né, quando você compartilha um vídeo tão maravilhoso desse, você está ajudando mais pessoas, né? Então que você compartilhe, deixa seu pedido no comentário, né, seu pedido de oração nos comentários aí. De repente, como eu falei, o propósito, vou estar orando 3 vezes ao dia para quem se inscreveu e está se inscrevendo. E se você tem um ente querido, um parente, né, que precisa de oração, né, quer restaurar a saúde,
em todas as áreas, como eu falei, né? Seja na área sentimental, na área financeira ali. Então que você possa deixar aí nos comentários aí, né, seus pedidos de oração. E eu vou estar anotando aqui no caderno aqui, e 3 vezes ao dia eu vou estar apresentando a Deus. E o Eterno vai entrar com providência na sua vida. Em nome de Yeshua Jesus.